Bom dia, bem-vindo todos no mais novo episódio do nosso Vilena Cast. Hoje teremos conosco aqui Carlos Eduardo, né? Empresário do segmento de embalagem, atleta de tiro, podcaster também não. Ainda não. Ainda não, né? Só empresário e atleta, né? Nelson Sanches também, do Grupo Vilena, ele é diretor da nossa divisão de bobinas de papel para embalagem, né? Também é atleta, né? Anda de bike, né? Youtuber também, não, só empresário e atleta, né? No podcast de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse mercado de embalagem, né? No pós-pandemia, enfim, esse cenário todo que a gente está vivendo aí de guerra, de política, onde isso impacta, novas tecnologias, né? O que está acontecendo hoje, qual que é a previsão para o futuro. Uh, Vou começar perguntando aqui para o Carlos, né? Você, como empresário, já há muito tempo nesse segmento de embalagens e tudo mais, como que você vê esse mercado atual, né? Qual que é a sua perspectiva para o futuro? Como é que está hoje? Pós-pandemia, isso ainda está afetando? Qual que é a sua visão sobre isso, né? Bom, legal, Wagner. Primeiro, um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer enorme estar aqui contigo, Wagner, com o Nelson aqui também hoje. É muito bom estar aqui com vocês e poder falar um pouco aí do nosso segmento de papel, papelão e todas as nuances dele aí. Como você falou, hoje o nosso mercado ele passou por um período muito complexo ali em pandemia, né? Acho que isso aí afetou até o consumidor final ali em vários aspectos, principalmente por não estar tendo a devida reciclagem do produto principal, que é o papel. E atualmente ele vinha num cenário um pouco mais abaixo do nível normal e atualmente aí nos últimos 3, 4 meses também está um mercado muito aquecido, né? Então a gente está vendo aí todas as fábricas de embalagens totalmente tomadas aí, todas elas hoje estão com a sua capacidade produtiva tomada, prazos de entrega bastante dilatados e também aí está tendo uma questão de aumento de preço também hoje no mercado no geral de embalagem, né? Então a gente vê o mercado muito aquecido nesse momento, previsão da nossa associação lá, que é em papel, para crescimento no ano que vem também. Então, a gente está falando de um segmento de embalagens, principalmente papelão, aí, que é onde a gente atua mais expressivamente, muito aquecido nesse finalzinho desse ano aqui, e também previsão de aquecimento para o início do ano que vem, o que é uma coisa boa até para quesitos econômicos. A gente costuma falar que o papelão é um pouco de termômetro da economia, né? Então a gente sente um pouco antes o que vai acontecer no futuro. Então, no cenário econômico do papelão hoje, a gente está num período de bastante aquecido aí o nosso mercado. E você, Nelson, o que você acha desse cenário pós-pandemia, enfim, do que está acontecendo no mundo todo? Como é que é a tua visão, assim, você estando desse lado da distribuição, né, das bobinas para quem fabrica a embalagem e outros artefatos do papel? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Então, Wagner, a pandemia ela bagunçou o mercado no modo geral. Então, ela teve aquele momento em que aumentou demais o consumo e tinha pouca oferta de material para produção de embalagem. As empresas, os end users, eles perceberam que eles precisariam aumentar o estoque. Então, na pandemia, eles mantinham, uma empresa que mantinha 15 dias de estoque, pensou, pô, eu vou manter 30 dias de estoque porque vai me fazer falta. Só que eu acredito que hoje isso já se normalizou. Todo mundo já regularizou os seus estoques. O mercado, ele está hoje abastecido. Tem a sazonalidade, que normalmente no segundo semestre a gente tem um aumento do consumo de embalagem. Então eu acho que é mais ou menos o que a gente está vivendo agora. No mercado geral de embalagem também, a gente está sendo muito afetado pelo material importado. Tem muito papel importado chegando que está afetando um pouco os fabricantes de papel para embalagem aqui no Brasil. Mas a embalagem ela sempre vai, assim, por muito tempo eu acho que ela ainda vai crescer, principalmente nos países subdesenvolvidos. Tem uma crescente demanda de embalagem, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente, pós-pandemia, falando de pandemia, a gente já normalizou. Eu acho que o mercado voltou à sazonalidade normal, que sempre teve, que na pandemia foi totalmente atípico. E eu acho que agora o que a gente precisa é isso, que a economia cresça para que o nosso mercado continue crescendo, né? Eu acho que
que é isso que vai aumentar nossos volumes e fazer com que a gente faça mais investimento e aumente a produção, né? Eu acho que é isso aí. E assim, Carlos e Nelson também, assim, nessa questão de tecnologia, né? Porque a gente vê hoje, tudo muda muito rápido, né? Hoje o que é o último lançamento, amanhã já está obsoleto, né? E no segmento de embalagem, principalmente na parte de embalagem de papelão, né? Eu não vejo muito o que mudar, mas eu lembro que a gente conversou um pouquinho, você falou da questão do digital e tudo mais, então como você enxerga esse mercado, a tecnologia envolvida assim, nessa questão da embalagem de papel, de papelão, tem muita coisa acontecendo, você enxerga que vão demandar investimentos em equipamentos diferenciados, ou é alguma coisa que não tende a mudar muito? Você falou bem, Wagner. Historicamente aí o nosso segmento, o que acontece durante muito tempo é assim, investe-se em novos maquinários, mas os novos maquinários em si, eles não estão mudando tanto. Então, quando você fala de uma nova máquina, ela vai ter uma capacidade de produção mais rápida, vai produzir mais rápido, e a qualidade se muda-se pouco ali. É lógico que estou falando de um tempo para cá, o que se muda em termos de qualidade é muito pouco significativo, assim. O que o pessoal mais busca em termos de produtividade, as indústrias acabam buscando mais produtividade, até para ter um custo menor de produção. É isso que se busca, historicamente falando. Agora tem uma certa, vamos falar assim, revolução, que eu não sei até quando vai ser revolução mesmo ou não, que é a questão da impressão digital, né? Até então, o processo utilizado é o processo flexográfico, aí para quem é leigo no setor, como se fosse um carimbo, né? Mas é em alta escala e alta produção. E hoje estamos falando da impressão digital, que é uma nova tecnologia que daí funciona como se fosse uma impressora jato de tinta aí que o pessoal tem em casa, né? Então vai imprimindo direto ali na Mas embalagem. essas máquinas digitais é para grandes tiragens? Então, esse é um. Porque a ideia da máquina digital, quando ela começou, era para atender tiragens menores, né? Agora Exatamente. já está se falando em máquina digital para grandes tiragens? A gente já tem hoje, até no mercado nacional ainda está bem fraco esse movimento, então a gente fala de poucas indústrias aí que tem essa tecnologia hoje. Hoje no mercado nacional já tem as duas, tem a de alta tiragem e a de baixa tiragem. A gente lá na nossa empresa, a gente fez um investimento, a gente fomos dos primeiros a fazer esse investimento aí, uns 3, 4 anos atrás. A gente comprou uma de baixa tiragem, e hoje já tem no mercado tanto de baixa quanto de alta, mas assim, eu estou falando tem no mercado, a gente está falando aí no máximo, umas 10, se passar pouco aí, umas 12 indústrias que tem isso aí hoje, tá? E daí assim, se a gente olhar para a China, por exemplo, a China tem muitas empresas atuando dessa maneira lá hoje já. Então, tem muitas empresas com essa tecnologia do digital. Aqui no Brasil tem pouquíssimas empresas. Essa seria talvez uma grande revolução no mercado. Aí, falando com os maiores players do mercado, eles dizem que daqui 10 anos não vai existir mais o processo atual, que é o flexográfico. Eles dizem que daqui 10 anos vai ser esse processo digital. É um processo que tem uma qualidade melhor. Ambientalmente, ele também é melhor, porque você acaba não usando aquela borracha para fazer o clichê. Você não precisa lavar, é um processo diferente. A tinta é a base de água também, então, assim, é um processo que tem muito a agregar. Mas por ser um processo novo aqui no Brasil, hoje a gente esbarra principalmente no custo de tinta, que você tem que importar da China, basicamente, ali, acaba chegando no Brasil num preço muito alto. Então, do meu ponto de vista, esse é um dos grandes impactantes aí para essa tecnologia não estar rodando da maneira como deveria, né? Mas, do meu ver, esse é o único, talvez uma das poucas viradas de chave que possa ter no nosso setor ali, no processo produtivo em si, né? Daí tem outros processos aí, mas são mais simplórios, digamos assim. Então aí esse ganho, você comentou, né, interessante, um ganho ambiental na questão da tinta, né, da lavagem e tal, que não tem, né? Você tem um ganho de qualidade na impressão, mas lá na parte do papel até então não muda muita coisa, né? E, ô Nelson, assim, na parte da bobina, né, você como cuida da distribuidora, tem, tem alguma mudança, você enxerga na questão de material reciclado, o percentual, porque hoje tem muito essa demanda aí por materiais reciclados, todo mundo cobra muito. Na bobina, isso impacta na produção, na produtividade? Isso ajuda, atrapalha? É difícil trabalhar? Carlos, desculpa, Wagner, o que eu percebo é assim, hoje existe
uma grande ideia de cada vez se reciclar mais, só que o papel reciclado, ele tem menor qualidade de impressão, ele é mais difícil de rodar, normalmente ele acaba soltando mais partículas, ele acaba sujando mais a máquina. Então, é uma linha difícil de você passar. Por quê? Quando você vai para uma empresa, para uma gráfica de alta tiragem, é difícil que você consiga usar um material com maior percentual de produto reciclado. Então, eu acho que é uma conscientização ainda um pouco para o futuro, sabe? Eu acho que hoje, por exemplo, quem faz embalagem como o Carlos, o produto dele é possível usar, o mercado já usa há bastante tempo material reciclado. Então, é uma coisa que o mercado já usava antes de se falar de reciclagem. É uma embalagem mais secundária ali, né? Era necessário usar um Sim. material mais barato, que é o material reciclado, para você diminuir custo. Por quê? É uma embalagem que ela é de primeiríssimo uso ali. Normalmente ela está no meio da cadeia. Então, quem vai vender o copo, ele põe numa caixa de papelão, essa caixa de papelão nem chega no consumidor final. Vai chegar uma outra embalagem. Então, esse uso não tem tanto marketing em cima dele. Então, as indústrias foram criando soluções usando material reciclado, diminuindo o custo. A indústria gráfica dele foi usando tecnologia para usar o material reciclado. Mas quando você fala na embalagem mais nobre, aquela que a gente vê no supermercado, aquela embalagem que tem que ter um visual, um apelo visual maior, aí eu vejo grande dificuldade ainda, Carlos, o Wagner e Carlos, para poder usar material reciclado. Eu acho que você consegue usar uma quantidade muito menor do que eu acho que a gente deveria e a gente poderia. Então, o marketing tem que aceitar um produto que vai ter um visual um pouco mais feio, assim, vamos dizer, e o consumidor também entender, isso daqui não é tão bonito, mas é mais sustentável. Então você não pode ir lá e comprar o mais bonito. Uma mudança, acho que a gente tem que passar por uma mudança talvez de cultura, né, do consumidor, né, entender que aquilo talvez não seja importante, mas também... É difícil, né, Carlos? Porque a gente quando chega na prateleira... O visual impacta, né? Existe um marketing muito forte. Mas também eu imagino que talvez a evolução da tecnologia permita que você no futuro tenha condição de fazer um material de qualidade. Então isso está evoluindo, mas evolui eu acho que mais lento do que a gente gostaria, né? Mas uma coisa legal nessa linha também é que assim, a gente vê muito isso aí que o Nelson falou mesmo, na embalagem que está na gôndola lá, digamos assim, ou que está para o cliente final acabar comprando ali, a embalagem acaba sendo um grande impactante ali do produto. Então, a gente costuma ver isso aí, né? Se é um produto com valor agregado maior, normalmente a embalagem também é uma coisa mais chamativa e etc. A gente quer e a gente quer uma embalagem ali nesse sentido, mas meio que na contramão disso, vamos dizer assim, a gente fornece muito para a indústria, né? Muitas delas multinacionais, etc. A gente tem um caso recente de uma multinacional francesa, que inclusive tem muito dessa onda agora, né? De sustentabilidade, de eliminar-se o máximo possível de plástico e partir muito mais para o papel, que assim... estão chegando à conclusão de que o plástico realmente ele prejudica muito e o papel é muito mais sustentável, né? E daí eu fui numa empresa, uma multinacional francesa recentemente, que ela está mudando os materiais dela. Ela utilizava-se muito craft, que tem mais fibra virgem, né? E uma das exigências dela é que assim, o material que é fornecido para ela tem que ser 100% reciclado. Então ela não aceita mais, sabendo que o craft, que utiliza mais fibra virgem, tem uma resistência maior, fica menos suscetível à umidade, etc.
mas é uma exigência global da companhia que se utilize 100% de material reciclado. Então, você vê a indústria indo muito já para essa linha do reciclado, mas realmente a embalagem final ali, a gente tem um ou outro produto que entra nessa linha mais ambiental, que a cara do produto é mais ambiental, digamos assim, tem grandes empresas nessas linhas, e daí você vê eles usando até na embalagem final um material Mas normalmente é em reciclado. uma linha, duas linhas, nunca é na linha completa, né? Exatamente. Eu acho que tem um gap de evolução aí Sim, sim. de cultura, né? Das pessoas valorizarem também essa questão do material reciclado, né? E tem também a questão que pouco se fala, que é, você deve entender bem disso, que é do fechamento da caixa, né? Porque fala-se pouco isso atrapalha, influencia muito na reciclagem do produto, né? Quanto mais fita plástica você coloca, isso influencia, né? Exatamente. É uma coisa que às vezes as pessoas É, não ninguém. prestam tanta atenção, né? Não, às Mas vezes você tem vê esse uma aspecto. embalagem, o cara vai Um monte colocando de colocando etiqueta, né? fita, e isso vai Exatamente, também exatamente. interferindo, né? Exatamente. Então, mas será que isso não passa? Eu não sei, porque assim, eu entendo, né, não sei a opinião de vocês, que essa demanda por soluções sustentáveis é algo que o próprio consumidor está exigindo mais, né? Eu percebo isso assim no dia a dia. Você vai numa loja, você vai no shopping, vai comprar alguma coisa, às vezes você vê alguém cobrando. Eu mesmo, geralmente você vai comprar, não preciso da sacola, muita gente vai comprar um sapato, não, pode deixar a caixa, tudo bem que ele não vai usar aquela caixa para nada, mas na visão dele, ele acha que deixando a caixa lá vai ser usado com outro sapato. Não vai, porque era daquele. Mas então passa por uma mudança assim de comportamento, eu acho, das pessoas, né? Mas vocês veem isso, enxergam isso acontecendo já? Assim, são pessimistas em relação a essa mudança? Acho que vai ser mais rápido? Essa questão de mudança climática talvez impacte mais as pessoas a se conscientizarem mais dessas coisas pequenas do dia a dia, sim ou não? Eu acho que deveria e poderia estar mais rápido isso, mas até pegando o exemplo da própria pandemia ali, você viu que as pessoas se isolaram nas casas e a gente teve um grande déficit ali de reciclagem de papel, por quê? A grosso modo, as pessoas que moravam em condomínios ou as pessoas das próprias residências acabavam não fazendo a separação devida do lixo ali. Então, começou a faltar bastante desse produto aí de reciclagem no mercado, no contexto geral, né? Então, assim, eu acho que tem uma onda de pessoas se importando muito com isso aí, mas principalmente nesse quesito visual de embalagem, que nem o Nelson falou, é assim, pô, você pegou um cartão de crédito novo, você vai receber na sua casa uma puta caixa enfeitada pra caramba. Você olha assim e fala, nossa, muitas vezes a caixa ficou mais cara do que o próprio negócio que tá lá dentro lá. Não, tem muitos produtos que a embalagem é mais cara do que o produto em si. Não, eu Exatamente. não sou contra a embalagem, assim, nem de longe, muito pelo contrário, a gente vive disso. Sim. Mas eu acho que a questão, você pode até receber uma embalagem, muita embalagem e tal, talvez seja desnecessário, ok. Mas, assim, é, é isso que vai atrair. Sim. Se um deixar de fazer, o outro fizer, aquele vai sobressair. Mas ela pode ser mais pensada, né? Pô, menos plástico, menos verniz, talvez uma tinta. Quando produzir a embalagem, já pensar na cadeia toda. Então, desde o começo, você produziu o papel, como você vai imprimir, como você vai fechar aquela caixa, que tipo de, se você vai tentar usar o mínimo de cola possível, o máximo de dobra, não sei, uma embalagem, porque tirar a embalagem, Sim, não tem jeito. isso não tem, a gente não vai Sim. voltar a comprar as coisas a Não, granel, isso não vai não. acontecer. Tem questões sanitárias. Exatamente. E até com esse aumento de e-commerce hoje em dia, o volume de embalagem vai ser cada vez maior até, né? Porque menos Sim. pessoas estão indo até o mercado, as pessoas estão comprando mais Sim. de casa, né? Mas eu acho que você falou um ponto muito interessante, Nelson, que é o fato de pensar melhor a embalagem, porque assim, existe um contexto que é até é muito bem difundido nos Estados Unidos, que aqui no Brasil ainda não é tanto, que assim, a embalagem, inevitavelmente, ela agrega valor para o produto, ponto, não tem jeito, a embalagem acaba agregando valor, mas existe uma forma de você pensar no contexto de embalagem ambientalmente correta também, então assim, você pensar legal, a embalagem vai agregar valor. Então, além de agregar valor com uma impressão bonita, uma coisa bacana, que não é isso que vai, de repente, impactar ali no processo geral, ambiental principalmente, mas sim, pensar em quais materiais utilizar ali para que seja uma embalagem mais sustentável, digamos assim. Isso você falou muito interessante, mas eu não vejo um movimento tão forte nessa linha. Eu vejo
as pessoas indo muito no visual, pensando no aspecto visual somente. É difícil você pegar projetos em qual as pessoas se importem em pegar a questão visual e a questão ambiental também. Existe, mas eu acho que são É pouco, né? são muito pilotos, assim. E se a gente pegar em percentual, Não, muito baixo o percentual ainda. São produtos piloto. Uma empresa testa aquilo. Então, ela Sim. coloca um produto, 2 produtos com aquele apelo e tal. Aí acaba que tem um nicho também de pessoas que compram se isso, né? Se interessam, que interessam. tem mais, que dão mais valor para isso, né? Mas o grande lance também, eu acho, aí já estendendo para reciclagem mesmo, né? Depende da gente, né? Assim, muito depende da gente dentro de casa. Não estou falando da gente como Vilena, da gente Sim, como sim. A SVP, gente como cidadão. a gente como cidadão. Então, eu tenho em casa lá 4 latas de lixo. Eu separo todo o material. Minhas filhas nasceram no meio disso, então para elas é um automático, absurdo você pegar uma caixa de papel e jogar num lixo comum. Só que falta instrução, né, Wagner? Porque mesmo a gente que vive na reciclagem, a gente não sabe. Por exemplo, uma embalagem às vezes você pega uma embalagem lá de chocolate, que lá está escrito que é reciclável. Aí você tem a empresa que coleta no teu condomínio. Ela diz que aquilo você não pode descartar no reciclável. Então, tem tudo isso. É reciclável mesmo? Ah, ele pode ser reciclado, mas ninguém recicla. Então, tem todo esse... E também, a gente tem que higienizar o nosso lixo reciclável também, né? Você não pode, sabe, jogar comida no meio. Tudo isso a gente vai colaborar demais, porque quanto mais contaminado está o lixo reciclável, menos ele vai ser reciclado, porque aquilo vai passar por um manuseio. Então, vai ser descartado. Então, eu acho que para a cadeia toda também, eu acho que fala-se muito, o que é bom, tá cada vez dando mais valor, o que também é bom, mas eu acho que ainda falta um pouco de ação. Tanto na embalagem quanto a gente em casa também, porque eu vejo no meu prédio, são poucas pessoas que separam, sabe? Porque você vê que as latas, as lixeiras de material não reciclável estão muito cheias. E se você analisar na tua casa, você vai ver que o material reciclável é o maior volume. Sim. É o maior volume de reciclável. Então, a gente tem muito que evoluir isso como cidadão também, né? E aí, eu acho que a partir do momento que todo mundo fizer em casa, você vai cobrar mais. Sim. A partir do momento que você tá lá separando e tal, você começa a fazer parte do negócio. Você fala, pô, eu quero ver isso aqui de volta, eu quero ver esse negócio, eu quero comprar um produto com aquilo ali que eu separei, entendeu? Então, eu acho que é lento. O processo ainda eu acho que ele atingiu o que a gente tem hoje muito pela viabilidade econômica, porque é um negócio, as pessoas ganham dinheiro com isso, desde o catador, O alumínio, por exemplo, que é reciclado praticamente 100%. Né? Tem um alumínio, valor hoje ali. o plástico, alguns materiais, o papelão, já historicamente, o ferro, já também muitos e muitos anos é reciclado e nunca se falou sobre isso. Na verdade, era até menosprezado, né? Quem trabalhava com reciclagem não era sucateiro, né? Sim, sim. Não Então, era bem visto, né? não era bem visto. Até teve uma novela, né, que exaltou um pouco isso aí e tal. Mas a gente está evoluindo, né? A gente está evoluindo. Eu acho que vai demorar uns anos ainda, mas a gente vai chegar onde precisa, né? Comparando assim, Brasil com Europa, Estados Unidos, Ah, não, você não dá acha pra que a gente está comparar. muito Ah, fora? muito. Eu também Ah, não, acho. quem está vendo não tem, às vezes, essa vivência Com a né, de ter Europa. viajado e Mas tal. eu acho que um problema do Brasil é a abundância.
Porque você pega a Europa, por exemplo, eles não têm a Tem abundância falta que a de gente muito, tem né? aqui. Então Tem a gente não água, tem. tudo, então você Mas eles têm começa- problema também, e muitos, viu? Então, mas eles não têm a abundância que a gente tem de recursos naturais, por exemplo. Então eles já acabaram com tudo, teoricamente, vai. Então E os países são menores vai também, tomar né? um banho de 20 minutos lá na Europa pra você ver. O cara te xinga. Não, né? É absurdo isso aí pra eles. Banho é muito rápido porque eles não estão acostumados a ter abundância de água, por exemplo. A água é A escassa. abundância de recurso, A né, bo- faz com que a população seja um Exatamente. pouco mais preguiçosa, Eu acho que no Brasil esse é um fator que sem prejudica. dúvida. A gente tem Então, tudo muito, teoricamente, clima muito fácil, bom, tudo né? favorável. Então, assim, o cara pensa, Você planta não, eucalipto 5 anos, aqui não ele vai tá lá. faltar, aqui tem não sei quantas safras de não sei o quê, tem Sim, rio, sim. tem não sei o que lá, tem... Então, isso é uma coisa que eu acho que prejudica no Brasil, né? A gente... E o Brasil é muito grande também. Exatamente, Então, assim, como que exatamente. você coleta um isopor, putz, lá do norte, para levar esse isopor para uma indústria? Sei lá, estou dando um exemplo lá. Se lá no norte não tem uma indústria para reciclar o isopor, como que você traz esse isopor para São Paulo, ou para Rio de Janeiro, ou para, sei lá, Minas? E que daí tem outro aspecto, né, também, assim, vou trazer o isopor lá de lá até São Paulo, e assim, o frete disso aí também Não, tem um não. impacto também, né? Exatamente, é porque aí você vai gerar muito mais carbono do que Exatamente. você. É complexo, né, a Mas a questão. Europa tem leis Mais rígido. bem mais rígidas. Os Estados Unidos têm leis bem mais rígidas. Então, aqui não tem lei nenhuma, né? E se tem, não é cumprida e não é cobrado, né? E além das leis, A já nossa tem... legislação ambiental ela é muito rígida, mas eu vejo que Ela é muito nesse rígida, aspecto mas do resíduo, do reciclável, acho que ainda tem muita coisa que melhorar. Em outros aspectos, sim, né? não, durante a Mas cadeia da reciclagem, na indústria, ela é rígida, mas ela não é rígida com o cidadão, né? Você não toma uma multa porque você jogou o lixo. Na Europa, você toma. Se você pegar uma garrafa e colocar no lixo comum, você vai tomar uma multa. Aqui não tem, né? Então, só conscientizar é difícil, né? Você precisa dar uma punida E também, eles né? já vêm de uma conscientização diferente que da nossa, né? Eles já vêm há muitos anos assim, então a cultura deles ali Sim. já está mais à Acho que frente essa do que a falta de gente. recurso Eu também, acho que né? ensinou eles meio que na marra a fazer. a escassez faz com É, que você dê valor pro pouco, né? exatamente. Mas eu imagino que você falou dos seus filhos, meu filho também é assim, né? Ele também separa tudo, não pode jogar, porque senão já fica bravo. "Ô, você que tá errado, pai, você trabalha com isso, não sabe." Então, acho que talvez essas gerações novas já venham um pouco mais conscientes em relação a Sim, isso, né? sim. E É aí, porque até na atrelado escola a hoje coisa, eles também incentivam bastante isso Aprende, aí, né? né? Aprende. A gente, pelo menos na minha época na escola, não ensinava isso aí, não. Se bobear, não tinha nem os lixos separados lá na minha época. Ah, não tinha, com É, certeza. A minha não tinha, com então, certeza. as crianças hoje já vêm com uma E eu mentalidade acho que diferente, hoje, né? mesmo hoje, poucos colégios devem Pode ter ser. que funciona. Sim. sim, às vezes é uma coisa mais ali Ah, para. você vai no shopping mesmo, não tem. Mas um A aspecto maioria além dos do. shoppings não tem os lixos. Você tem num canto, mas roda no meio de um shopping, você vai ver, vai ter É uma. pouco, né? É pouco. Não Mas tem. uma coisa também que é preciso mudar a forma de pensar, que hoje, se você olhar muitas empresas, você vê eles atuando no quesito marketing muito bacana. Então, você olha o marketing de qualquer empresa atuando fortemente em vários aspectos, inclusive na questão da sustentabilidade. Mas o que acontece, a grosso modo, é que na reunião fechada da alta direção lá, se tem uma decisão para ser tomada, falando assim, legal, isso aqui é mais sustentável, mas isso aqui a gente vai economizar mais dinheiro, a gente sabe que na decisão final ali, com a alta direção, eles vão tomar a decisão que Do vai menor custo. do menor custo. Isso aí. Ainda mais quando você tem o menor custo e a melhor qualidade, né? Quer Exatamente. dizer, fica mais barato e melhor em alguns casos, né? Aí a decisão está tomada, né? A gente lida com isso no dia a dia, com grandes empresas aí, a gente vê muito essa decisão final ali, pouquíssimas vezes ser levado em conta como principal quesito, o quesito ambiental. A briga da reciclagem ela tem que ser mais barato e chegar o mais próximo possível do material virgem, né? Isso eu acho que para todos os produtos, né? Então, esse vai ser um grande desafio da indústria, né? Isso em relação ao plástico, alguns tipos de plástico está bem evoluído, né? Essa qualidade, né? Não a Sim. reciclagem, você fala
da PET, por exemplo, você tem já Sim, uma sim. qualidade muito boa. É, o A alumínio. reciclagem ainda nem tanto, porque você tem muito descarte incorreto, né? Mas você consegue já ter um produto bem, uma qualidade equivalente ali, Tem muitas né? questões, né? O copinho de papel com plástico, o copinho de papel com. Tem muita questão para ser O discutida, canudo, que foi sabe? uma O polêmica recente. canudo, é o canudo assim, o assado, mas o canudo de plástico, se ele for reciclado, ele é melhor do que o de papel se não for? Tem toda essa questão. Sim, Ah, sim. sem dúvida, se jogar um de papel no rio, é melhor do que jogar um de plástico. Mas se Sim. você. E se pôr no processo de reciclagem todos, qual é o melhor? Então tem tudo isso para se discutir, né? Que assim, a gente ficaria aqui Tá horas, né? muito cru ainda É, alguns temas sim. ainda, né? Até a falta de Precisaria chamar um conhecimento. técnico De de cada cada setor. setor, de cada segmento Porque para. você fica suscetível a informações, né? Eu li recentemente, por exemplo, que falavam que o plástico reciclava-se um certo número de vezes e constataram que se recicla muito menos do que falavam, por exemplo. Mas assim, eu sou leigo no assunto, eu não tenho embasamento para chegar e questionar isso. Mas daí você se baliza no que você lê. Sim. E nem sempre o que você lê é É o que o- traduz. Às vezes, infelizmente, tem alguns textos e algumas informações que são tendenciosas, né? Então, às vezes as pessoas acabam divulgando informações que, no fundo, Que você é tem que. marketing, né? É alguém querendo vender alguma Exatamente, coisa, né? exatamente, A gente exatamente. às vezes é cobaia, né? É. Mas eu enxergo esse mercado de embalagens de papel, né, evoluindo ainda bastante, né, por conta da própria sustentabilidade. Eu não vejo como um inimigo assim o plástico, o papel. Acho que cada um tem a sua função, né? Talvez uma coisa tenha que ser mudada para outra, e, enfim, vice-versa, por conta de características específicas. Porque muitas vezes você vai para o plástico, porque também aquilo lá vai conservar melhor um determinado alimento, então você vai conseguir ter menos perca. Então cada coisa consegue ter o teu espaço, mas eu entendo que ambas têm como evoluir de maneira sustentável. Vocês pensam parecido com isso ou acho que é diferente, né? Eu imagino assim, né? A humanidade causa, afeta o meio ambiente. Isso a gente não vai conseguir zerar essa conta, eu acho impossível, ou quase O impossível. progresso também, né? Tudo, a gente não vai zerar essa conta. É, O que a gente tem que fazer é reduzir o impacto ao máximo. Zerar, a gente não zera. é. Eu acho que é isso, assim. Não adianta ficar pensando que a gente. Você está usando uma roupa, você vai. Não tem como. Só que a gente faz parte desse meio ambiente. A gente levou isso, a humanidade levou isso ao extremo, né? O impacto ambiental. Só que a gente começou a realmente causar grande impacto nos últimos 100 anos, né? Sei lá, nos últimos 150 anos, né? Então, também é recente, né? Se você olhar cronologicamente, né? A Terra, né? A gente começou a impactar há pouco tempo, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir reduzir ao máximo. Mas vai levar mais uns 20 anos aí, 20, 30, 40 anos. A gente vai evoluir aos poucos, né? Porque a comodidade que traz essas embalagens vai ser difícil voltar atrás, né? Você imagina como era antigamente, você pegava uma garrafa de vidro, retornava ela. Lembra na época que você ia ao supermercado com os engradados? Sim. Eu acho difícil disso voltar, né? Mas E até é questionável também, né? Porque você tem toda esse questão da lavagem, a questão do transporte de voltar a garrafa, mas às vezes a conta não, às vezes também você tem, ó, É. é difícil Então, achar ali o então, termo onde você que tudo. entendeu como é impossível zerar? Não dá É, para eu acho que zerar. Não o é o que carro elétrico que vai zerar, não é o retornável. Zerar a gente não vai, a gente tem que diminuir ao máximo, né? Acho que a questão é essa, né? eu acredito que vai ser um pouco disso aí mesmo. A gente ir estudando e se aprofundando, e entendendo melhor os diversos aspectos ali, para ir minimizando impactos, né? Impactos, acho que, como o Nelson falou, não vai ter jeito, vai existir, mas eu acho que podem existir maneiras criativas e até agora com a tecnologia, inteligência artificial, enfim, tem uma série de coisas aí que dá para a gente utilizar a nosso favor em prol de buscar minimizar os impactos, né? Como você falou, Wagner, o mercado
ele vem progredindo em todas as frentes, a população vem progredindo também, então assim, a gente vem evoluindo. Eu acredito que poderíamos estar evoluindo de maneira mais rápida. Eu acho que um dos principais pontos é a sociedade, no contexto geral, começar a levar isso com uma prioridade maior do que é levada hoje, até como eu citei o exemplo de indústrias aí, você vê uma série de grandes empresas que utilizam-se como marketing, mas no final, na reunião fechada ali, aquele marketing não funciona. O que funciona ali é quanto o maior rendimento que eles vão ter financeiro em cima de determinada situação. Então, do meu ponto de vista, a gente está caminhando, o setor de embalagens, não tem jeito, ele é uma realidade, ele sempre vai existir. No nosso segmento especificamente ali, papel, papelão, a gente vê cada vez mais em alta, principalmente por algumas empresas estarem tomando a decisão, principalmente de diminuir outros tipos de embalagens que causam comprovadamente maior impacto aí, no quesito ambiental. Então, no nosso setor, sim, ele vem evoluindo o consumo desse tipo de embalagem, porque tá tendo a migração um pouco e também as compras online, etc. Hoje estão impactando bastante aí no quesito geral. E o que eu acho que vai precisar ser feito cada vez mais vezes é decisões mais coerentes e decisões ali embasadas em fatos reais e não como se fossem matérias compradas ali Sim. com interesse duvidoso, sabe? Eu acho que o que é mais urgente, né, que isso a gente tem menos tempo para cuidar, são dos rios e do oceano, né? Isso que aí entra saneamento básico, porque esses são recursos, né, que são mais vitais, né, para nossa sobrevivência, né? Sim. Então, eu acho que aí é a prioridade, né? Tanto no nosso mercado de reciclagem, né? Ainda você vê muito material, sei lá, você navegar num rio, Sim. numa praia, você vai ver muito, muito resíduo, né? Sim, Muito né? resíduo. Porque até se questionar, o plástico é o vilão, porque está poluindo os oceanos. Na verdade, ele não deveria estar indo para lá, né? Porque Esse é o problema. Esse é o maior problema, né? se Agora, ele não vai para lá e é reciclado, tá tudo certo. Tá resolvido, né? como evitar dele ir para lá, né? Essa é a questão, né? É. Que aí é educação mesmo. Educação e também estrutura Aí tem que ter investimento também em alguns casos, né? Porque assim, Sim, saneamento. saneamento e outras coisas aí, putz, aí já entra numa. Já Não, vou entrar numa seara. parte mais política, Eu né? ouço muito das pessoas assim, mas eu faço a coleta seletiva, mas aí passa um caminhão e mistura Junta tudo, Junta tudo. sabe? Então precisa, alguns municípios, né? Essa parte da coleta de lixo é atribuição das prefeituras, inclusive, e a gente está em época de eleição, né? Pensar nisso aí, antes de votar, o que está sendo feito pelo meio ambiente, pelos prefeitos. Mas acontece muito, né? Porque a pessoa fica. Porque, onde eu moro, as pessoas sabem que eu trabalho com isso, mas a gente separa aqui, o cara mistura tudo, você não pode fazer nada. Eu não posso, né? Eu não sou prefeito. Mas é isso, nas empresas muitas vezes também, a pessoa questiona, mas eu separo aqui, aí a moça vem e junta tudo, aí você vai falar com ela, é porque o caminhão junta tudo, então. Falta nessa cadeia toda ter muita conscientização, né? Então acho que tem muito que. Ou que se junte tudo de uma vez e que tenha tecnologia para separar Pra separar, depois. Aí exatamente. também existe Sim. esse modelo também, né? Tem países que não se separa só o vidro, e aí você. Ou só orgânico. Ou só orgânico. Ou não, orgânico sempre, sim. orgânico sempre, mas eu digo do reciclado, você pode também coletar tudo junto e ter tecnologia para Pra separar, né? separar. Aí já é. Mas aí, assim, é aquela história: o papel higiênico vai no vaso sanitário ou vai no lixo? Na Europa, você vai, tá escrito, jogue no vaso sanitário. Sim. Então é da maneira que é Tratado, que é né? tratado. Se aqui se trata de uma forma, a população tem que se adequar àquela situação. É para separar, é para juntar tudo, é para juntar tudo. Mas tem que funcionar, né? A cadeia toda tem que Tem que funcionar, senão tem que pode fazer o que quiser, alinhada, se não né? fizer. Depois Se não de tiver separar, funcionando. lavar, não sei o que, depois o cara vai lá e suja tudo de novo. Bacana, pessoal. Bom, a gente está chegando ao final, né, de mais um episódio aqui do nosso Vilena Cast. Eu gostaria de agradecer novamente a presença do Carlos, né, que, como eu falei, é um empresário que atua na área de embalagem, contribui com o meio ambiente, né, embalagens sustentáveis, busca tecnologias
que possa impactar menos o meio ambiente e ajudar mais o consumidor ali a obter produtos de qualidade melhor e sustentável. Também aqui o Nelson, né, diretor da nossa unidade de bobina, né, que fornece para empresas igual a do Carlos, né, que fabrica embalagens, né. Convido vocês a nos seguirem em nossas redes, né. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quer o Carlos começar? De qualquer forma, agradecer, Wagner. Bate-papo gostoso que a gente teve aqui. A gente falou bastante dos segmentos e também da questão da sustentabilidade, o quão importante isso aí é nos nossos dias atuais aí. Então, acho que faz parte de todos nós essa conscientização, né? E então agradecer esse bate-papo, estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. E se precisarem de embalagens, conte conosco. É isso aí. Obrigado pelo papo aí, Wagner e Nelson. Foi muito bom. Vamos colocar o link, né, da Embabox, da embalagem, no podcast. Quem quiser acessar, só procurar lá que vai ser bem atendido. Com certeza. Queria agradecer também ao Carlos, tá com a gente aqui. E é isso aí, Wagner. Eu acho que a gente tem que cada vez mais fazer isso, discutir, conversar, porque é isso que vai conscientizar as pessoas, né? A gente tem que... E a gente aprender também, né? Porque a gente vai pegando ideia de um, ideia do outro, a ideia da indústria, a ideia do consumidor, e a gente vai entendendo qual que é o caminho, né? Que tanto a gente tem que seguir, como o consumidor, né? E a indústria, a cadeia toda, né? Para a gente chegar nisso que a gente gostaria, né? De ter o menor impacto possível, né? Mas é isso aí. Maravilha. Ficamos por aqui. Nos sigam em nossas redes.